A paz do Senhor, meus amados irmãos, bendito seja o nome daquele que vive e que reina para todo o sempre, o nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre um prazer estar com você, trabalhando a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, na nossa leitura bíblica diária, o capítulo 23 do livro de 2 Reis, onde nós vamos ver que é lido ao povo a lei do Senhor, conforme foi achado na casa do Senhor. O verso primeiro diz, então, o rei ordenou, e ajuntaram a ele todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. E subiu ao rei à casa do Senhor com todos os homens de Judá e com todos os moradores de Jerusalém, com os sacerdotes e profetas, e com todo o povo, desde o menor até o maior, e leu para eles ouvirem todas as palavras do livro da aliança que tinha sido achado na casa do Senhor. Queridos, nós vamos ver que o rei Josias, ele foi responsável, né, por uma grande reforma espiritual, como já falamos aqui anteriormente, uma reforma jamais vista para o povo de Judá. Mas entendemos também que em meio a esta reforma, né, as pessoas, elas ainda não tinham se convencido de que era preciso, necessário destruir a ídolos e tirar as idolatrias do seu meio, porque eles estavam ainda planejando esta restauração. E isso aconteceu logo após a morte do rei Josias, que fez de um tudo para que o povo voltasse, né, a ter a lei do Senhor como algo de extremo, como algo que era necessário se reter no coração. Porque quando leu o livro da aliança para todo o povo, foi demonstrado ali que a palavra de Deus é para todos, e não apenas para algumas pessoas ou alguns líderes espirituais ou para aqueles que se acham privilegiados. E não é diferente para os dias de hoje. A palavra ela tem que ser mencionada conforme a graça e a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. E então, a partir disso, Josias faz uma aliança com o Senhor. O verso 3 diz: estando o rei em pé junto à coluna, fez uma aliança diante do Senhor, de que iria seguir o Senhor e guardaria o seu mandamento e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, e que cumpririam as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo confirmou a aliança. Uma aliança aqui fincada em uma execução sobre os requerimentos e requisitos que a lei estava ordenando, ou seja, sem nenhuma exceção do que a palavra estava querendo dizer aqui para este povo, conforme o decreto do rei Josias e também conforme a lei que estava expressa no livro da aliança. E nós vamos ver agora, então, que Josias começa a trazer as reformas para que este povo venha aí ser conduzido novamente a adorar ao Senhor. O verso 4 diz: então mandou o rei ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem todos os vasos do templo do Senhor que tinham sido feitos para Baal, para Bosque e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, no campo de Cedrom, e fez levar as cinzas deles a Betel. Nós vamos ver que a palavra do Senhor ela se cumpre, né, dia após dia, tempo em pós-tempo, porque lá no livro de 1 Reis, capítulo 13, verso 2, nós vamos ver que há uma palavra, o tal qual diz que
Jeroboão iria ser profanado em Betel pela queima de suas estátuas de madeira, e suas cinzas seriam levadas para lá, ou seja, diante do altar de Jeroboão. Verso 5, também tirou os sacerdotes idólatras que os reis de Judá tinham posto para que queimassem incenso nos lugares altos, nas cidades de Judá e nos arredores de Jerusalém, e deste modo também aos que queimavam incenso a Baal, ao sol e à lua, e aos planetas e a todo o exército dos céus. Esses sacerdotes que estavam aí tomando posse dos altares do Senhor, é como se as suas vestimentas estivessem negras diante do Senhor, porque eles não eram de fato da parte do Senhor, estavam ali tomando lugar dos verdadeiros sacerdotes que se vestiam com vestes brancas e que pertenciam ao Senhor. Ou seja, eram sacerdotes ordenados pelo homem e não verdadeiramente por Deus. E cada ídolo tinha o seu próprio sacerdote. Por isso, nesta época, havia muitas ordenanças de sacerdote em Israel. E a título de curiosidade, também aqui neste verso, a palavra planetas, ela se refere aos 12 signos do zodíaco. Verso 6, e fechará o ídolo do bosque para fora da casa do Senhor, fora de Jerusalém, ao ribeiro de Cedrom, e as queimou no ribeiro de Cedrom, e o reduziu a pó, e jogou pó dele sobre o sepulcro dos filhos do povo. Para o rei Josias era inconcebível, né, se colocar aí dentro da casa do Senhor outros ídolos, colocar estátuas de escultura, porque para ele é como se a casa do Senhor, lá o próprio Deus morasse junto com, né, os seus querubins, com os seus anjos. E Josias aqui, ele lamenta tanto este momento, porque o grau de profundidade de Judá, conforme a imundície que estava sendo tomada por ídolos, era muito grande, era muito profundo. E quando ele decide jogar este pó ali nos sepulcros dos filhos do povo, é porque ali estava dizendo: olha, todo pecado, toda imundície, toda idolatria que estava nos seus antepassados ficou para trás, e agora vai ser uma nova vida, como diz a lei do Senhor no seu livro sagrado. Verso 7, além disso, derrubou as casas dos sodomitas, ou seja, os homossexuais, que estavam na casa do Senhor, nas quais as mulheres teciam casinhas para os ídolos do bosque. Amados, nós vamos ver aqui que o Senhor também, de uma certa forma, ele está condenando o homossexualismo. Ele está aqui, de uma certa forma, repreendendo aqueles que estavam na prática de Sodoma e Gomorra. Ou seja, o Senhor aqui derrubou, né, os lugares em que eles estavam se encontrando para querer levar a adoração, né, a Deus de uma forma incorreta. Nós vamos hoje, na nossa época, ver que já existe aí esta nova modalidades, né, de pessoas aí que se encontram como Sodoma e Gomorra, tentando servir a Cristo, porque já existe em alguns lugares do Brasil, né, algumas igrejas fazendo esta mesma
referência de templos, ou seja, pessoas levadas por Sodoma e querendo estar diante do Senhor. Verso 8: fez vir todos os sacerdotes das cidades de Judá e profanou os lugares altos onde os sacerdotes queimavam incenso, desde Geba até Berseba, e derrubou os altares das portas que estavam à entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que estava à esquerda da porta da cidade. Ou seja, sacerdotes ímpios que estavam em lugares altos, né? E que esses lugares altos aí estavam por toda a parte do território, tanto no sul, no leste, oeste, né? Então estava de uma forma corrompida neste tempo a queima de incenso a outros deuses, porque o próprio Deus tinha aí dado ordem para que se houvesse adoração a Ele apenas em um lugar, em um altar, na verdade, em Jerusalém. Porque o único local de adoração seria o Calvário e a adoração correta e diante de Deus com o coração puro e com o coração totalmente conectado com o Senhor. Verso 9: mas os sacerdotes dos lugares altos não subiam ao altar do Senhor em Jerusalém, mas comiam pães sem levedura entre os seus irmãos. Verso 10: deste modo profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Imom, para que ninguém passasse seu filho ou a sua filha pelo fogo a Moloque. Vamos ver aqui, amados, que Judá estava praticando algo terrível com crianças, porque eles pegavam meninos pequenos e colocavam ateado em seus braços perto do fogo, e também algumas mulheres grávidas ficavam ali perto do fogo e faziam com que essas crianças, né, elas viessem a sentir uma temperatura muito alta ao ponto dos seus corpos ficarem naquela vermelhidão do fogo, e quando elas começavam ali a gritar, começavam a espernear, nós vamos ver que os sacerdotes que estavam a conduzir este tipo de sacrifício com as crianças, eles golpeavam fortemente os seus tambores para que viessem ali abafar os gritos dessas crianças. Ou seja, mais uma prática condenada por Josias e entrando aí nesta grande reforma, fazendo com que o povo viesse de fato buscar somente ao Deus de Israel. Verso 11 diz: tirou também os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol da entrada do templo do Senhor, junto à câmara de Natã-Meleque, o eunuco, o qual estava no recinto, e queimou ao fogo os carros do sol. Assim como o rei Josias, ele destruiu imagens de escultura, também os próprios animais que tinham sido aí entregues ou talvez aí consagrados a outros deuses, né, a outros ídolos, ele também aprove de tirá-los para que viesse realmente o templo estar novamente ali de uma forma santificada pelo Senhor e sem nenhuma mancha. Ou seja, Josias, aqui ele começa a retirar do povo algo que eles tinham pego da Pérsia, ou seja, estavam ali se contaminando, né, com que outras nações, outros povos estavam tomando para si como ritos de adoração.
Verso 12, derrubou além disso o rei os altares que estavam sobre o teto da sala de Acás, que os reis de Judá haviam feito, e os altares que tinham feito Manassés nos 2 átrios da casa do Senhor, e esmiuçados dali, os tirou e lançou o pó no ribeiro de Cedron. No verso 13, nós vamos ver que ele continua aí com a sua capacidade de destruir aquilo que não era de Deus. O verso 14 diz: e quebrou as estátuas e destruiu os bosques, e encheu o lugar deles de ossos de homens. Para esta época, o sepulcro ele era considerado por muitos como imundícia. E agora nós vamos ver que ele começa a fazer também com que o povo viesse de fato a entender que todas as estátuas, tudo aquilo que tinha feito com a própria mão do homem era imundo, e joga-os nos sepulcros, fazendo com que o povo viesse a entender que aquilo também era algo de muita, mas muita imundície diante do Senhor, fazendo um cemitério dessas estatuetas. Vamos aqui para o verso 16, que diz: e se voltando Josias, e vendo os sepulcros que estavam ali no monte, enviou e tirou os ossos dos sepulcros e os queimou sobre o altar para o profanar, conforme a palavra do Senhor que tinha profetizado o homem de Deus, o qual tinha anunciado estas palavras. Queridos, nós vamos ver aqui o livro ainda aqui de 2 Reis, o livro de 1 Reis, perdão, verso 13 e 2, temos algo precioso da parte do Senhor, falado que se cumpre aqui no livro de 2 Reis, porque ele diz em sua palavra, lá em 1 Reis, que nasceria alguém da casa de Davi, que se chamaria Josias, o qual iria sacrificar sobre ou seja, sobre os sacerdotes de uma forma indevida, e o Senhor traria juízo sobre eles. Josias era um rei tal qual não tinha ciência do que o que ele estava fazendo era conforme a palavra do Senhor, já lida lá no livro de 1 Reis. E no verso 17, nós vamos ver que agora é revelado a ele essas palavras proféticas ao seu respeito, que diz: depois disse que monumento é este que vejo? Ou seja, ele faz uma pergunta, e os da cidade lhe responderam: este é o sepulcro do homem de Deus, que veio de Judá e profetizou estas coisas que tu tens feito sobre o altar de Betel. Verso 18, ele disse: deixam nenhum de vós mova os seus ossos, e assim foram preservados seus ossos, e os ossos do profeta que tinha vindo de Samaria. Ou seja, ele demonstra aqui uma honra, àquele que era servo de Deus Altíssimo. Nos versos 19 e 20, ele continua com a sua incumbência, ou seja, com esta varredura daquilo que era impróprio diante do Senhor. No verso 21, 22, 23, vamos ver que ele trata agora da restauração da Páscoa. Verso 21 diz: então ordenou o rei a todo o povo, dizendo: celebrem a Páscoa ao Senhor vosso Deus, conforme ao que está escrito no livro desta aliança. Ou seja, a celebração de uma Páscoa tal qual jamais tinha visto e acontecido, houve-se neste momento. Verso 22, não foi celebrada tal Páscoa desde os tempos dos
juízes que governaram Israel, nem em todos os tempos dos reis de Israel e dos reis de Judá. Ou seja, vamos ver aqui que realmente a palavra do Senhor ela tinha deixado de ser executada, ou seja, estava abandonada. Verso 23, aos 18 anos do rei Josias, foi celebrada a Páscoa ao Senhor em Jerusalém. Verso 24, deste modo eliminou Josias os encantadores, adivinhos e terafins e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estava escrita no livro que o sacerdote Ilquias havia encontrado na casa do Senhor. Verso 25, não houve outro rei antes dele que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. Nem depois dele nasceu outro. Nós vamos ver aqui que é o próprio Espírito Santo quem diz isto sobre Josias. Verso 26, com tudo isto, não se demoveu o Senhor do ardor da sua grande ira, com que se tinha aceso a sua irritação contra Judá, por todas as provocações com que Manassés lhe tinha provocado. E a ira do Senhor continuou sobre Judá, porque ele sabia que enquanto Josias estivesse reinando, iria se cumprir a lei. E logo após a sua morte, não demoraria muito, o povo voltaria a ter novamente todos os seus rituais, todas as suas crenças e todas as suas idolatrias de volta. Verso 27, e disse o Senhor, também tenho que tirar da minha presença a Judá, como tirei a Israel, e abominarei esta cidade que tinha escolhido, a Jerusalém, a casa ao qual havia o dito, o meu nome estará ali. Ou seja, o povo não se arrependeu como deveria diante do Senhor, e se eles tivessem feito isso, a ira do Senhor não iria estar mais sobre eles, porque o Senhor ele é bom para perdoar pecados, ele é bom para olhar para o homem e encontrar um coração puro. Mas da forma como estava, da forma como seria conduzida após a morte deste rei, o Senhor não retirou a sua ira. Verso 28, outros feitos de Josias, tudo que fez não está porventura escrito no livro das crônicas dos reis de Judá. Dos versos 29 ao 30, fala da morte de Josias. Em seus dias, Faraó Neco, rei do Egito, subiu contra o rei da Síria, junto ao rio Eufrates, e o rei Josias foi ao seu encontro, mas Faraó Neco o matou em Megido assim que o viu, e os seus servos levaram o seu corpo num carro desde Megido e trouxeram-no para Jerusalém e o sepultaram em seu sepulcro. Então o povo daquela terra tomou a Joacás, filho de Josias, e ungiu e fizeram rei em lugar de seu pai. Faraó matou a Josias em batalha. E isso foi de uma forma permissiva do Senhor, não pelo pecado, mas sim por juízo contra Judá. E após a morte de Josias, Joacás reina sobre Judá apenas 3 meses e logo após a sua morte reina Joaquim em Judá. Este foi o nosso estudo bíblico hoje do livro de 2 Reis, capítulo 23. Amanhã voltaremos aqui para juntinhos trabalharmos agora o capítulo 24, onde o rei Joaquim se sujeita a Nabucodonosor. Que Deus te abençoe, te dê graça e te dê vida, e vida com muita abundância. Esse é o desejo do nosso coração.